Anitta, uma agente política. Conversei com Lula. É. E ela criou um conceito para essa eleição. Fazer a Anitta. Você entendeu, né? Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Eu sigo, olha, com aqueles vídeos na gaveta, esperando o Garrone editor editar. Ó, não começa, mas já que você me chamou aqui, eu tenho que dizer que o senhor cometeu um erro no vídeo passado e eu vou ter que corrigir no fim desse vídeo. Se liga. E, gente, melhor calar a boca. Bem, o Brasil não descansa, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre o estado das coisas, ameaças à nossa democracia, golpismo sem disfarce, né? Até na frente dos embaixadores, vocês viram, né? Os embaixadores estrangeiros. Eu não queria muito falar desse stand-up tragedy, não, mas é aquilo, né? Eu falei no último vídeo, inclusive, o papel aceita tudo. No bolsonarismo, a gente atualizou essa frase. O PowerPoint aceita tudo. Você pode escrever qualquer coisa ali, por mais sem sentido que seja, por mais absurda que seja. Pensa, qualquer coisa. Não é porque tá no PowerPoint que é verdade. Mas olha, esse não é o tema de hoje não, tá, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas? O tema de hoje é política sim, é Bolsonaro sim, é Lula, é a Anitta, que virou a maior cabo eleitoral do momento, quiçá da eleição. É o meu segundo vídeo sobre a Anitta. Sim, eu já falava da Anitta como agente político há um tempo, o Garrone adiantou tendências. E o vídeo era, por que afinal os bolsominions odeiam a Anitta? Assista ao vídeo, link na descrição, mas esse aqui é um vídeo novo. Toda semana tem vídeo aqui, você sabe. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pois bem, a ideia dessa coluna partiu de um diálogo que eu presenciei na academia. Eu estava lá malhando. Eu falo malhando, não falo treinando não. Porque eu não vou competir, tô treinando pra quê? É meio tiozão, mas eu falo malhando. Eu estava lá malhando e ouvi a conversa de uma personal trainer com a cliente dela. A aluna parecia muito com aquela personagem que volta e meia aparece aqui na coluna, sabe? Toda vez que eu tô falando, criticando o Bolsonaro, ela vem e me atrapalha. Mito, mito. Bem, era uma senhora parecida com essa personagem aqui da coluna do Garrone, mas um pouco mais acanhada. Eu vou tentar reproduzir aqui o diálogo. A personal trainer falava que tinha pavor do Lula, mas que Bolsonaro não dava. Aí eu vou chamar a personagem para interpretar a cliente reagindo à declaração da personal trainer. Mas o PT é corrupto, PT nunca mais. A esquerda é horrível. Fora Lula. A personal não conseguiu argumentar, elaborar melhor essa ideia, mas tinha aquela sensação, sabe? Bolsonaro não dá. Você sente isso também. E aí me fez pensar num fenômeno, né? Numa conversa de uma pessoa que se inclina a votar no Lula, o bolsonarista enrustido dificilmente defende o Bolsonaro. Ele faz o quê? Ele lista ali um rosário de críticas ao PT. Mensalão, Petrolão, Lula condenado. Só consegue ver os defeitos do Lula. Críticas muitas vezes até válidas, mas parece que ele está comparando Lula de um lado e Madre Teresa do outro. Se bem que Madre Teresa tem uns podres aí de apoio ao ditador, uma coisa horrorosa, umas coisas cabeludas aí. Eu não vou falar mal dela, que senão eu vou ser cancelado, né? Bem, e naquela conversa entre a personal e a cliente, não houve uma conclusão. A personal levantou essa ideia e não conseguiu desdobrar melhor, ficou nessa de Bolsonaro não dá. E aí a cliente ficou em PT nunca mais, ponto. Agora eu vou falar da Anitta. Se você acessou as redes sociais nos últimos tempos, o YouTube, leu o jornal, se você conversou com uma vizinha, você ouviu falar do apoio da Anitta à candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Tem uma máxima na política que diz que apoio não se nega. E quando esse alguém que oferece apoio tem mais de 17 milhões de seguidores no Twitter, um pouco menos no YouTube, 20 milhões no TikTok, mais de 60 milhões no Instagram, como é que se recusa esse apoio, né? Mais recentemente, ela entrou para o livro dos recordes por ser o primeiro artista latino solo a chegar ao primeiro lugar do Spotify. Ela é relevante, não é uma opinião, é uma avaliação técnica. Muita gente ouve a Anitta. Você não gosta da Anitta? Eu peço desculpas, peço escusas, mas dizer que ela não é relevante é a sua dor de cotovelo. Não vou chamá-la de menina, muita gente tem falado, menina, mas ela é muito adulta, é uma mulher adulta, protagonista da própria vida e da própria carreira.
Essa mulher manifestou apoio à campanha do ex-presidente Lula e quis deixar muito claro, não é exatamente um apreço ao Lula, um voto cego. Bem, deixa ela falar. Conversei com o Lula, inclusive, antes. Falei, olha, Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você, porém, nessas eleições, estarei ao seu lado, estarei apoiando, se quiser apoio de mídia social, que eu entendo bastante, TikTok, dessas coisas, eu vou apoiar. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar. Não dá para querer ser querido por todos, o que dá é para abrir os olhos das pessoas de que a única opção no momento é essa, que é o meu caso. Eu queria que fosse diferente, mas não dá para ser. No próximo ano, a gente luta pelos ideais que a gente acredita. Bem, tecnicamente, a Anitta nem podia ter votado no Lula, né? Porque em 2009 ela tinha 16 anos, poderia ali a partir dali votar, mas o Lula já estava no meio do segundo mandato, depois disso ele não concorreu, teve a última eleição, que ele estava preso, sem direito político, então assim, tecnicamente, ela nem poderia ter votado no Lula. Mas vamos lá, não podia ser mais clara, né? Foi bem clara. Ela gosta do Lula, não é a primeira opção dela. Mas a Anitta concluiu que, nesse momento, se trata de uma eleição plebiscitária. É democracia ou barbárie? Anitta, entendedora de redes sociais, algoritmos, esses paranauês todos. É engraçado que ela nem fala presidente Lula, né? Eu acho engraçado, né? Ela fala, eu falei com Lula? Eu falei, olha, Lula! Então, falando de forma muito horizontal. E acho você estranho ou não, a Anitta virou conselheira do Lula e já começou um trabalho paralelo ali de humanizar, de tiktokear o ex-presidente. Agora que eu tô com a Anitta me apoiando, eu tô. Olha, se conseguiram convencer um idoso a virar um mito e atrair a juventude da direita, que nem sabia que era direita, por que não dá para dar uma rejuvenescida e atrair os jovens progressistas para o lado do Lula? A Anitta tem esse desafio. E tem coisa mais bizarra que jovem conservador, sabe? Reacionário, saudosista. Jovem tem que ser rebelde, libertário, sabe? Jovem defensor da tradição. A Anitta fala com muita gente. Vai convencer bolsonaristas? Provavelmente não. Mas ela fala com indecisos, pessoas alheias à política, fãs do trabalho dela, e isso é muita gente. Ou até pessoas que veem a Anitta como uma mulher de visão, que saiu da pobreza e conquistou o mundo. Ela é um case de sucesso, uma inspiração. Ela pode convencer muitas pessoas. Mas artista é artista, não se mistura com política. Não tem que ter ideologia. Olha, dá até uma preguiça, né? Isso me lembra até um vídeo que eu fiz quando eu visitei a Espanha esse ano. Afinal, por que os bolsonaristas odeiam a cultura? Assistam o link na descrição. Resumo do resumo do resumo. A arte, gente, é intrinsecamente questionadora. Questiona os limites, o mundo, a própria arte, claro, sempre a política. Nesse vídeo tem ainda uma visita ao Museu Guggenheim, na cidade de Bilbao. Lindo, maravilhoso, incrível. Amei o museu, assistam o vídeo. E aí, para não repetir o que eu já disse no vídeo, que eu sei que você vai assistir, eu resolvi lembrar aqui uns exemplinhos de hoje, de ontem, de sempre, desse lance de artistas envolvidos com política. Nos Estados Unidos, imagina um artista se envolver com política? Será que um artista toparia cantar na posse de um presidente, por exemplo? Ah, mas esse é só um exemplo. Ok, nos Estados Unidos, artistas se envolvem com política. E no Brasil? Gente, não é de hoje, né? Vamos lembrar do helicóptero envelopado com a imagem do Bolsonaro, do tchê Gustavo Lima e você? Um exemplo. Vamos lá. Do lado do Bolsonaro, Amado Batista, Dedé Santana, Bruno Marrone, João Giovanni, Sérgio Reis, se bem que esse também já posou do lado do Lula. Bem, ainda na categoria, se há governo sou a favor, tem ele, Romero Brito. Não, mas tem gente que não considera ele artista, assim. Eu acho injusto, né? Ele é, assim, um baita empresário. Tem o Mário Frias, que virou secretário. Aí fica difícil de chamar de artista, né? Mas vamos pela autodeterminação. Se ele se diz artista, eu o reconheço como artista. Voltando no tempo, Regina Duarte, 2002, fez campanha para o então candidato José Serra. Mas para ser mais preciso, né, foi uma campanha anti-Lula. Voltando mais um pouco no tempo, Cláudia Raia apoiou Collor. Volta mais ainda na luta pela democracia, direta já quem estava lá, Fafá de Belém, soltando aquela pomba.
Quem não lembra, quem não ama, né? Bem, o poder exerce uma gravidade grande, atrai amor, ódio, atenção, oportunidades, armadilhas. Se for o poder de um presidente, então, de fato, em potencial, atrai eleitores, bajuladores, políticos, artistas e por aí vai. E um presidente na iminência de perder o poder gera afastamento, repulsa. Em Brasília tem aquela ideia, assim que a pessoa perde o poder ou ameaça perder poder, o café já começa a ser servido frio, sabe? A copeira deixa de ser reverente ao chefe. Eu falei em presidente em potencial porque isso é importante e a gente tem que ficar de olho nisso. A expectativa de poder já é poder. Até quando, por exemplo, o Centrão vai ficar com o Bolsonaro? Ou no jargão da política, quando o Centrão vai desembarcar do bolsonarismo? As pesquisas apontam chances maiores do ex-presidente Lula voltar ao Palácio do Planalto. O Centrão, pragmático e fisiológico, vai estar no próximo governo, sim ou sim. Anitta está com a maioria que desaprova o governo Bolsonaro, as pesquisas apontam, são mais de 50% dos eleitores. Ela entende a ameaça à democracia e resolveu se manifestar. Está longe de ser a primeira artista. No caso de Lula, o bonde dos artistas é longo. Tem uma foto que eu separei de março. E tem lá, vamos lá, não dá para ver, mas tem lá. Tereza Cristina, por exemplo, está meio escondida. Zeca Pagodinho, de mão dada com Lula, Antônio Pitanga, o ator. A cantora Ludmilla, Martinho da Vila, Gabi Amarantos, amo, Paulinho da Viola. Todos esses artistas somados presencialmente ao lado do Lula não renderam o espaço que a notícia do apoio da Anitta mereceu, mesmo sem haver um encontro presencial dos dois. E o apoio dela não foi um apoio apaixonado, assim como desses artistas que eu falei. A Anitta fez diferente e todo mundo entendeu. Ela não é PT, ela não é Lula, ela está Lula. Tudo menos Bolsonaro. Nos grupos de bolsonaristas no WhatsApp, que vocês sabem que eu sigo, diante do apoio da Anitta ao ex-presidente Lula, acho que houve ali um baque, ninguém estava esperando, né? Uma avalanche. E, de fato, não teve uma reação à altura da importância do fato. Nada do que acusam a Anitta, ela já não assumiu publicamente. Liberdade sexual, danças sensuais, sexualmente ativas, o que é crime na hipocrisia bolsonarista é justamente a fonte da potência da Anitta, né? Mas houve ali uma pregação para convertido e uma tentativa de desmoralizar e destruir a reputação dela para esse círculo. Circula, por exemplo, um vídeo do ex-senador, quase vice-presidente do Bolsonaro, o Magno Malta, que ele rebate um vídeo em que a Anitta defende a legalização das drogas, especificamente da maconha. Olha, é um momento para debater isso no Brasil? Talvez não, mas essa é uma opinião possível, porque, vamos combinar, a guerra às drogas está perdida e a legalização da cannabis, e esse é o termo técnico, já é uma realidade nos locais para os quais os brasileiros adoram viajar e pagar pau. Melhor que falar pagar pau é lugares que os brasileiros admiram, né? Como Nova York, Califórnia, Canadá. A legalização da cannabis é realidade nos locais dos mais desenvolvidos do mundo. Eu fui aos Estados Unidos e fiz um vídeo sobre isso. E aqui a gente vai conhecer o lugar onde cresce, onde eles plantam. A luz aqui é muito forte, eu já tenho fotofobia sempre, então tem que estar de óculos escuros. E tem um cheiro aqui, que é um cheiro interessante, um cheiro que eu nunca senti esse cheiro não. A cannabis legal em breve aqui no canal. Para o Bolsominion é o fim do mundo. E claro, o ex-senador apelou e fez uma insinuação. Meu tráfico é mantido por causa de gente como você. É lamentável. E preste atenção, ela falando. Preste atenção no olhar. Preste atenção na expressão facial. Qualquer cidadão mais simples percebe o estado que essa moça está. Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e que geram empregos, né? Fazendo a maconha e gerando empregos e acabando com essa guerra que só quem ganha é os ricos lá. Se eu fosse a Anitta, processava, sabe? Esse é o tipo de material que está circulando por lá. E mais, nos grupos dizem que a Anitta fez um acordo com Lula para liberar as drogas se ele for eleito. Segundo quem? Talvez uma mensagem transmitida pelo Olavo de Carvalho, direto do inferno. Lembrando que a Anitta não era criticada pelo bolsonarismo, pelo contrário, era elogiada quando ainda não tinha se posicionado claramente a favor da esquerda. E os bolsonaristas achavam que ela podia apoiar Bolsonaro ainda lá em 2018. Lembra o vídeo do então candidato a senador Flávio Bolsonaro? Vocês lembram desse vídeo?
Eu nunca vi a Anitta na minha vida, nunca trocou mensagem com ela, não sei quem ela é. Eu sei que é uma menina que subiu na vida pelos próprios méritos, um fruto do seu trabalho, uma pessoa honesta, correta e trabalhadora. Não sei qual é a preferência político-partidária dela. Agora, vocês têm que entender o seguinte: parem de ficar patrulhando a vida dos outros. Agora, 2022, sem pressão, a Anitta compartilhou sua posição política, mas aí a Anitta, que é mais ou menos a mesma pessoa de antes, só que muito mais famosa, muito mais bem-sucedida e muito mais rica, se tornou uma personagem condenável para o bolsonarismo. Eles funcionam assim, sabe? Se a pessoa apoia o mito, os pecadilhos, falhas, atitudes condenáveis são perdoadas. O ex-ministro Onyx Lorenzoni, por exemplo, assumiu ter feito caixa 2, pediu desculpas, tranquilo. Alexandre Frota, ator pornô, os moralistas bolsonaristas fizeram campanha para ele. Valdemar da Costa Neto, condenado, agora é presidente do partido que o presidente escolheu para chamar de seu. Imagina ser terapeuta de um bolsominion. Aff. E agora eu vou juntar a Anitta com aquela história da personal trainer que conversava com a cliente dela, que eu presenciei na academia. O cenário do Brasil é muito confuso, complexo. Um cientista político consegue claramente desenhar o quão fracassado, por todos os pontos de vista, está sendo o governo Bolsonaro. O único projeto relevante que passou, não por causa do governo, mas apesar do governo, foi a reforma da Previdência. Eu não vou nem cair no mérito desse projeto e tal, mas foi um projeto grande que passou. Mas um cidadão comum, aquele que tem a própria vida para cuidar, só sente no bolso, no estômago, sente esse mal-estar. Anitta é essa personalidade gigante. Longe de querer ter uma pureza moral, de disfarçar suas idiosincrasias, ela simplesmente viu esse cenário, que ela nem consegue verbalizar, porque ela tem outras prioridades, né? Tipo, conquistar um Grammy, tá mais preocupada com isso. Mas ela compreendeu. A democracia está em risco. E ela não é uma eleitora tradicional do Lula, mas na opinião dela, é o que tem para hoje. E ela se manifestou de forma bem clara. Um voto pragmático, útil, civilizatório em Lula. Todo mundo entendeu. Petistas entenderam e amaram o apoio. Bolsonaristas entenderam e contra-atacaram. Quem não entende de política, entendeu. Quem não gosta de política, entendeu. Todo mundo entendeu. É tudo menos Bolsonaro. Ela pegou o capital artístico e midiático dela e investiu nessa ideia. E tornou essa ideia pop, senso comum, inteligível, simples e compreensível. Não teve seminário, live, artigo, hashtag, meme, telecurso que conseguisse resumir essa ideia de forma tão eficiente. Anitta não tem mandato, não tem formação na área, é neófita na política, é aquela que balança a bunda, que tatuou o Ela é isso tudo. E é eleitora também, como eu e você. E ela conseguiu. A ponto de hoje, em qualquer ambiente, qualquer situação, quando alguém perguntar em quem você vai votar nessa eleição, você pode dizer: ah, cara, eu vou fazer a Anitta. Concordando ou não, todo mundo vai entender a referência. Então, eu deixo a pergunta aqui. Você vai fazer a Anitta? É isso, gente. Eu já tinha falado em vídeos aqui de como às vezes alguém chega, lê um cenário complexo e consegue resumir numa ideia simples o que está acontecendo. Eu falei, por exemplo, nos últimos vídeos, e tenho usado essa expressão, a depressão cívica. Eu falo em depressão cívica, todo mundo meio que já entende do que a gente está falando, né? Talvez a Anitta sinta essa depressão cívica também, mas ela foi além. Agora ela vai fazer a Anitta, E você pode ter esse fazer é interessante, porque nem sempre é uma coisa positiva, né? A gente pensa, por exemplo, a pessoa vai fazer o Ciro. No segundo turno da última eleição presidencial em 2018, o Ciro foi para Paris. Então fazer o Ciro é alguém que foge diante de uma situação, de uma encruzilhada, de uma decisão histórica, ele resolveu ir para Paris. É o que dizem, né? É o termo que usam, fazer o Ciro. Ele acha isso um pouco injusto. Teve outro também que é um pouco mais antigo, que é fazer a Glória Pires, né? Se referindo àquela cerimônia do Oscar, na transmissão, que ela não sabia de nada e ela falava, prefiro não opinar, então fazer a Glória Pires quer dizer, prefiro não opinar. E agora tem esse, fazer a Anitta. O que vocês acharam de fazer a Anitta? Eu não estou falando se você vai fazer a Anitta ou não vai fazer a Anitta, mas essa ideia é que ela conseguiu resumir um sentimento na imagem dela. Na imagem dela, você já sabe por que ela vai votar no Lula, né? E está apoiando. E o apoio dela é importante porque ela tem
ela tem público e sabe das estratégias, né? Nos grupos bolsonaristas tentam falar, nossa, olha, nova estrategista. Se ela pode estar no conselho do Nubank, ela ganha prêmios e está lá no ranking no número 1 do Spotify, achar que ela é ingênua, que ela é ruim no que ela faz, é uma burrice, né? Então, quem não quer ter a Anitta como estrategista de qualquer coisa, né? De carreira, de campanha, né? Então, a Anitta é nova estrategista do Lula. Bem, o que é que eu quero falar? Anotei aqui que se não esqueço. Agora é oficial. Eu tô lá como comentarista na CNN Portugal, comentarista / comentador, lá eles falam comentador, aqui no Brasil, comentarista. Para assistir a CNN Portugal, tem que acessar o site deles, né? CNN Portugal lá no Google, você acha. Mas eu vou botar uns trechinhos lá no meu Instagram, sempre para compartilhar com vocês o que eu ando falando, e nesse desafio sempre de tentar traduzir o que está passando no Brasil para fora. Porque aqui, quando eu gravo para o canal, eu entendo que quem está me assistindo é do Brasil, então entende várias referências aqui que eu dou, né? Se a gente falar de Damares, se a gente falar de Anitta, se eu falar de Chaves, sei lá, referências que o brasileiro vai entender. Então eu estou falando com você, brasileiro. Se você não for brasileiro, ótimo, seja muito bem-vindo. Mas vai ter coisa que você não vai entender, porque tem muita piada interna aqui. Quando eu falo para o público português, apesar deles entenderem muito da nossa cultura, muito mais do que o contrário, eu tento ser mais didático, né? Porque se aqui o presidente Bolsonaro, então candidato em 2018, fala em fuzilar a petralhada, o que quer dizer fuzilar a petralhada? O que é petralhada, né? Petralhada é uma derivação de petista com os irmãos Metralha, então era petralha, então petistas com bandidos. Irmãos Metralha é uma referência a um desenho em que os irmãos Metralha eram bandidos. Como é que fala irmãos Metralha em Portugal? Não sei como é que eles traduziram isso. Então virou petralha, e aí o coletivo de petralha é petralhada. Então fuzilar a petralhada, o que pra gente todo mundo entende, pro público português é complicado de entender o que é fuzilar a petralhada, né? Então eu tento dar uma explicar, e é difícil, porque como eles vivem numa democracia plena, entender as idiosincrasias da nossa realidade, em que a política envolve violência, por exemplo, não entra na cabeça deles. Eu vou rodar umas imagens aqui, que eu já rodei essas imagens quando eu fui para Portugal esse ano e acompanhei de perto ali os últimos momentos da eleição. Eu fiz umas imagens de uma manifestação política no meio da rua, no partido de esquerda ali, eles cantando os hinos dele, falando palavras de ordem e tal. Agora, você imagina uma campanha dessa hoje no Brasil de forma tranquila? Pode até ser, mas há um medo de se fazer campanha no Brasil. Já houve episódios violentos, mesmo antes da campanha eleitoral começar oficialmente. Então, se você está com curiosidade para saber o que eu estou falando lá em Portugal, eu vou botar no meu Instagram, tá? Então me segue lá no Instagram, que eu rebato para o Facebook. Se você é dos Facebookers, o meu conteúdo do Instagram vai parar no Facebook. E é mais conteúdo que eu acabo produzindo, não só aqui no canal no YouTube. Estou produzindo esse material para a CNN Portugal e também tentando fazer conteúdos para o próprio Instagram. A vida do produtor de conteúdo não é fácil. Bem, a seguir, o que eu tenho aqui? Colonia do Francisco. Colonia do Francisco. Na Colonia do Francisco, eu não sei vocês, mas você dá presente para cachorro? Você dá presente para cachorro? Eu acho estranho quem faz festa de aniversário para cachorro, tá? Acho estranho. Mas eu dou presente para cachorro. Então, quando eu viajo, vejo uma coisinha bonitinha, assim, baratinha e tal, engraçadinha, eu compro para o Francisco José, e na Colonia do Francisco ele apresenta para vocês, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, o presente dele, tá bom? Que eu comprei na última viagem que eu fiz. Combinado? Esse é o tema da Colonia do Francisco. Coluna do Garrone fica por aqui. Será que hoje foi mais curto? Eu tô vendo aqui, ou eu falei muito rápido? Será que eu não vou... Depende do editor, porque o editor, ó, ele é muito radical nisso, tá? Então, o Coluna do Garrone fica por aqui. A seguir, Colonia do Francisco, eu vejo você a qualquer momento, sempre. Maratone as colunas antigas. E me siga lá nas redes sociais, porque se você gosta desse conteúdo, tem um conteúdo equivalente, digamos assim, lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? Combinado? Então é isso. Um beijo, tchau. Até a próxima.
Gente, vocês são... Ai, que bonitão. Ele tá fazendo isso só porque eu tô com comida aqui. Toma, comida. Vocês são o tipo de pessoa que quando viajam, compra presente pro Francisco. Eu comprei esse negócio de pescoço. Então, um presente do México pro Francisco. Ó o patão do Francisco. Ele tá desesperado. Isso aqui é brócolis que eu tô dando pra ele. Porque ele tava ali na cama, foi o jeito que eu consegui fazer pra eu trazer. Então, o Francisco ganhou esse presente, que é um lenço. Aí eu não sei o que vocês acham, pra cima ou pra baixo, tipo um babador, ou tipo um capuzinho, ou então até de ladinho, assim, não sei. Mas vocês são o tipo de pessoa que compra presente pra cachorro? É claro que nunca compra presente caro, só um pedaço de pano. Foi baratinho, mas não ficou bonito? Arriba, el perrito! Né? Tem aquele filme Amores Perros. Vocês conhecem esse filme, Amores Perros? Então, que é um filme mexicano com o Gael García Bernal, antigão. Então aqui, ó, tem Amores Perros na coluninha do Francisco. Gostaram? Gostei assim de ladinho, um babador. Senta. Isso. Gostaram? Olha como tá bonito. Tá super bonito. Será que tem até, olha aqui, ó, um pomponzinho. Olha o pomponzinho. Será que o Francisco vai lançar uma moda, né? Moda inverno, nesse caso, né, Franciscão? Tá lindão ele, tá lindão, né? Uma correção, no vídeo anterior, o Garrone apresentador falou e o editor, eu, não percebi, mas não escapou ao olhar atento de alguns seguidores. Acabou passando uma informação desatualizada, aqui vai a informação correta. A divulgação da apuração dos votos mudou de horário. Houve uma resolução do TSE, Resolução 23.669, de 14 de dezembro de 21. Antes, só eram divulgados os votos às 19 horas de Brasília, quando eram 17 horas no Acre. Nessa eleição, todos os votos vão respeitar o fuso horário de Brasília, é o que diz o artigo 232 dessa resolução, link na descrição. Ou seja, urnas fecham e a apuração começa às 17 horas. Logo, no Acre, as urnas vão fechar às 15 horas, horário local. Pelo erro, eu peço desculpas e, por favor, me corrijam sempre. Esse é um canal de um homem só. E esse homem erra, mas tenho certeza, sempre trabalha com a boa fé. Pela colaboração, obrigado.